aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou sua apresentadora. Muito bem, pessoal, e hoje nós estamos mais uma vez aqui, me chamo Rossi Eric. Estamos para fazer algumas perguntinhas saudáveis e algumas provocações, por vezes até filosóficas. Mas a gente gosta de provocar. E nesse episódio a gente vai falar de um tema Um pouco diferente. pouco diferente, mas que tá aí no meio da galera. Genética. E para isso a gente convidou quem? Doutora Elis Lima, seja muito bem-vinda, uma médica geneticista. Obrigada! Bem feliz de estar aqui participando do Cedrocast com vocês, tá? Então, acho que o pessoal já me conhece dos videozinhos que a gente grava, né, juntos sempre, mas enfim, eu sou Elis, sou médica geneticista, tô aqui atuando no Maranhão já tem uns 3 anos, né? E vamos lá conversar sobre esse assunto que eu particularmente acho maravilhoso. E ela não só é médica geneticista, ela é considerada, para os íntimos e nos bastidores, a diva da genética do Maranhão. Gostei, eu não sabia. Não Gostei, sabia? gostei Pronto. de saber, gostei de saber. Tá sabendo? Ela ficou sabendo disso agora aqui, hein? Novidades. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, produção, roda a vinheta. Volta a vinheta! Doutora, para começar, o que é essa genética médica? O que é isso? Então, a genética médica é a área da medicina, das ciências da saúde, na verdade, né? Que une a aplicação da genética, que fora da genética médica e da genética humana, existe um mundo de genética animal, genética vegetal, de genética na biologia. E na medicina existe um mundo de condições ambientais, de condições causadas por micro-organismos, e a genética médica une esses dois mundos, a aplicação de alterações genéticas, de variações genéticas que influenciam na saúde, causando condições médicas que precisam de atendimento, investigação e segmento médico. Eu já vou fazer a primeira pergunta provocativa do episódio. Posso estar muito empolgado hoje. Vamos lá. Depois eu explico por que essa empolgação. Não é nada mais, nada menos que alguns anos falando de genética, fazendo genética e por aí vai. Todo mundo tem alteração genética. O que é uma alteração genética? Eu sempre gosto de explicar isso para os pacientes antes de solicitar qualquer exame. Então, assim, meu DNA é igual ao seu? Não é. Existe uma variabilidade genética normal entre todo mundo, em todas as espécies existe variação genética e essa variação é importante para todas as espécies, né? Então, nosso DNA é 99,9% idêntico, né? E aquele 0,01% de variação pode ser normal, na maioria das vezes vai ser normal, tá? Mas, eventualmente, essa variação pode acontecer em certos locais do genoma, da nossa genética, que podem levar a alguma manifestação clínica. Ficou claro ou ficou alguma dúvida ainda? Eu acho que a gente dá para explicar melhor. Dá para explicar melhor? Eu acho. Então vamos pensar assim. Nós estamos em 3 aqui, né? Nós somos iguais? Não. E o que faz com que sejamos diferentes um do outro? São essas alterações de pequenas variações no nosso DNA que dá uma característica. Tanto essa variabilidade genética quanto a nossa convivência e relação com o meio, né? Nós somos moldados pelo meio também. Então, o genótipo não é tudo. O meio modula o genótipo, é o fenótipo, né? Levando a um fenótipo, mas que é a manifestação do que a gente tem na nossa genética, tá?
Então, essa variação normal é responsável pelas nossas diferenças individuais, assim como o Uhum. meio. Então, gêmeos idênticos, a princípio, têm 100% do DNA igual. E a gente Sim, sabe que, na real, eles vão ter suas diferenças, né? A mãe e o pai conseguem diferenciar, têm traços diferentes de sim. personalidade, porque o meio modula o Uhum. genótipo. Eu tinha mais cabelo, quando criança eu tinha o cabelo liso quando eu era criança e o Olha meio só, foi modificando e agora o cabelo nem tem tanto e nem é liso. Eu, quando o era criança, eu tempo, tinha né? umas colchonas, O assim. tempo também, né? Quando eu era criança, tinha umas colchonas, assim, eu fui crescendo, a colchona não foi crescendo junto, Ah, viu só? foi esticando. Mas só esticando. Vamos lá. A gente tem muitas coisas para falar sobre genética e sobre esse universo que compõe a genética. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre também doenças, né? A gente entendeu que essa variabilidade no nosso DNA ela existe e nem toda variabilidade que a gente encontra, por exemplo, se você for fazer um exame genético e de repente encontrar uma alteraçãozinha lá, não significa que ela vai ser Uma doença. relacionada a uma doença ou vai ser uma doença propriamente dita. Não E- necessariamente variação é Isso, sinônimo de doença. Variação, exatamente. na maioria das vezes, vai ser normal, inclusive. Então, pegando esse ganchinho aí, vamos falar conceitualmente. A filosofia trabalha com conceitos, né? Olha a filosofia entrando aqui no podcast. Então, o que que é uma doença genética? Quando a gente fala em doença. Tá. Eu costumo. Vamos voltar 10 casas ali para explicar de Uhum, forma mais didática o que, que é essa genética, né? Então, a gente sabe que genética é um tópico bem recente, que muitas vezes a gente não vê tanto na escola, na uhum. faculdade. Quando vê, mais lembra das ervilhas, do azão-azinho, de Mendel e tudo, tá? Minha memória E aqui. na hora de aplicar isso, esses conceitos na clínica, muda um pouquinho, né? Então, eu costumo explicar que a nossa genética é como se fosse o nosso manual de instruções, Uhum. tá? São mais de 20.000 genes que a gente tem, que é como se fossem mais de 20.000 instruções ou receitas, se a gente quiser comparar com cozinha também, Sim. né? Então, mais de 20.000 receitas para formar uma pessoa, dividido em 23 parzinhos de livros, que são os nossos cromossomos. Então, é meio que assim que é estruturada a nossa genética. Tem uma sequência de letrinhas que escrevem nossas receitas, com mais de 20.000 genes, organizados em vários capítulos e divididos em 23 pares de livros. Uhum, Qualquer alteração que prejudique a função, né? Desde os cromossomos, se eu tiver um cromossomo faltando, um cromossomo a mais, um cromossomo faltando um pedacinho, ou um pedacinho a mais, ou uma mudança de letrinha nessas receitas em um local específico e prejudicando o significado dessa receita, uhum. né? Então, por exemplo, se eu mudo açúcar por sal numa receita de bolo, Não vai ficar não muito vai, não vai legal, ficar né? Não muito vai dar legal. bom, né? Então, quando a gente tem variação, mudança, desde os livros até a própria sequência das receitas, a gente Uhum. pode ter alguma doença genética, tá? E às vezes até algumas alterações epigenéticas no jeito de como está escrito aquela receita, tá? Uhum. De como está enrolado aquele DNA, pode me levar a ter alguma condição genética também. Pronto, genético e hereditário. Eles andam juntos, por exemplo, meu pai tem uma doença, eu vou ter uma doença, é genético ou hereditário? Depende, tá? Tcharam! Tarará, Essa é a depende. pergunta que vale você anotar. Será que se meu pai, que teve uma doença, se ela for genética, eu vou ter também? Aí a gente entra em vários cenários diferentes, aí a gente pode ter, tá? Mas é uma pergunta super importante, tá? De ressaltar para Muita todo gente tem mundo. essa Muita dúvida, né? gente acha que genético e hereditário é a mesma coisa. Então, se eu Sim. tô falando de genético, eu tô falando de hereditário. E, por exemplo, vamos começar com criança, né? Se a criança tem alguma manifestação de uma condição que é genética, que isso sempre foi herdado. E Uhum. não é bem assim. E muitas vezes isso causa muita culpa, assim, nos pais, né? Sim. Tipo, ai, minha criança tem uma condição genética, isso foi herdado de mim. Nem sempre é. A síndrome de Down, que é é a condição genética mais comum, assim, que existe, ela é genética e ela não é herdada, tá? É uma condição que, na maioria dos casos, mais de 95% dos casos, vai se iniciar naquela criança sem ter sido herdados de
pai, mãe, vô, tataravô, não foi herdado de ninguém, tá? Mas eventualmente a gente tem condições que podem sim ser herdadas e vão afetando membros de várias gerações daquela família. E isso a própria história familiar já revela pra gente. Uhum. Por exemplo, em algumas doenças neurodegenerativas, Huntington, doença de Machado-Joseph, a gente costuma ver nos heredogramas, nas árvores genealógicas, que várias gerações são afetadas, geração após geração, né? Com um padrão de herança que a gente fala que é autossômico dominante, Uhum. né? Mas, por exemplo, se uma pessoa é afetada por uma condição recessiva, por exemplo, se teu pai tivesse uma condição recessiva, fibrose cística, doença de Gaucher, anemia falciforme, tá? Enfim, ah, a princípio, se tua mãe não é portadora de nenhuma alteração nessa parte da genética dessas doenças, o teu risco é zero, tu só seria portador, Uhum. né? Uhum. Então, depende muito de qual doença a gente está falando e do padrão de herança daquela condição, tá? E muitas vezes uma condição, mesmo que seja dominante, também pode surgir de novo, que a gente fala naquele indivíduo, que é uma mutação se iniciar naquela pessoa. Como a A gente, partir daquela a geração, partir né? daquela geração. Então, como eu estava falando, a nossa genética é como se fossem receitas, né? Uhum. Então, quando a gente vai ter filhos, né? A gente passa metade das nossas receitas, o parceiro passa metade das receitas, e aí forma um indivíduo novo com todas aquelas receitinhas combinadas, tá? Formando uma pessoinha nova, com uma composição genética nova e suas variações. Nesse processo, pode ter uma mudança na hora de copiar todas É aquelas aí que pode ter receitinhas. uma troca do sal pelo açúcar. Aí que pode ter uma troca de sal por açúcar num local Ou que não às era muito vezes, como a gente conveniente. falou da síndrome de Down, se a gente pensar que o cromossomo 21 é 2 livrinhos, na hora de fazer a receita lá, alguém botou um livrinho a mais. Vai um livrinho a mais na E aí síndrome de ficam Down, 3 livrinhos, 21, que é a que dá trissomia do 21. a síndrome de Down. Então, para fechar, nem tudo que é genético é hereditário. Exatamente, não Pronto. são sinônimos. Entendeu? Sempre tive essa dúvida. Esclarecido? Agora, excelente, não tenho mais. Mais alguma? Por enquanto ainda não. Ah, pois eu ainda tenho várias. Então vamos continuar conversando aqui sobre algumas coisas que permeiam a genética aí, para depois a gente fazer as perguntas polêmicas. Tem pergunta polêmica, né? Sempre tem que ter. Sempre tem, sempre tem. Eita. Será? Bom, então a gente falou a diferença entre o que é genético e o que é hereditário. E uma das coisas que assustam muito as pessoas hoje, nesse cenário nosso de falar em longevidade, tem alguns nomes que estão mexendo assim com as pessoas. Câncer, demência, né? Aí dentro das demências existem o Parkinson, o Alzheimer e etc. O que a genética pode falar sobre isso? Né? O que a gente pode pensar? A Alice ficou aqui, levantou a sobrancelha porque é um assunto já que começa a ser debatido. Mas o que a genética propriamente dita, a genética médica, a profissional médica que atua nesse cenário, pode colocar na mesa aqui para a gente discutir o papel da genética nessas condições clínicas hoje que estão mexendo aí com o imaginário das pessoas? Adorei essa pergunta. Então vamos lá. Às vezes, no imaginário das pessoas, né? Primeiro que se elas forem no geneticista, é já para fazer um exame. A consulta com a genética já é um exame. Isso não Já é muito chega lá claro. dizendo, Já chega lá, não, eu vim quero aqui meu fazer o exoma. exame. A gente começa a consulta, né? Tipo, não, isso é uma consulta médica. E o paciente, tipo, achei que era um exame. Quando me mandaram para genética, achei que era um exame. Sim. E além disso, acha que o exame genético é o mapeamento e que esse mapeamento é quase uma bola de cristal que vai vai dizer prever todo o futuro e responder todas as perguntas que aquela pessoa tem para a vida e resolver todas as ansiedades que ela tem com relação à vida dela. Ou E deixar ela ansiosa. ou deixar mais ansiosa, ou causar mais problemas. Tem esse cenário também, muito bem lembrado, tá? Mas a genética hoje tem suas aplicabilidades, não é isso tudo que o pessoal às vezes idealiza, né? Vamos dividir essa tua pergunta, vamos falar de câncer e vamos falar de neurodegenerativas e depois a gente pode comentar de outras multifatoriais. O que eu falo para os pacientes é que o geneticista costuma dividir o mundo
em 2 extremos, tá, as doenças. As doenças que são genéticas, 100% genéticas, monogênicas, e as doenças que são ambientais, Pausa tá? aqui. O que é doença genética monogênica? Tá. Então vamos lá. As doenças genéticas monogênicas são aquelas causadas por alteração em um único Um único gene, gene. uma única receita, Certo. tá? Que eu tenho uma alteração em uma única receita e isso é suficiente para me causar uma doença. Pronto. Essas são as doenças monogênicas, E se tá? tem monogênica, deve ter poligênica. Aí, peraí, calma aí, que eu vou responder Não, essa daí, segura! tá? Tô se apressando Ah, aqui, gente, calma. E aí a gente tem no outro extremo as doenças ambientais, tá? Uhum. Então, eu pegar uma bactéria, eu pegar um vírus, a questão da microcefalia pelo Zika Uhum. vírus, né? É uma questão ambiental. Uma pessoa que tinha a genética, vamos dizer assim, 100% sem alteração patogênica, acaba desenvolvendo uma manifestação clínica resultado de uma interação com o ambiente. Então, a microcefalia pelo Zika, se eu pego um Covid, tá? Uhum. Claro que vão ter fatores genéticos influenciando na resposta imunológica do indivíduo, Sim. né? Mas condições, assim, eminentemente ambientais, tá? Entre esses 2 extremos, a gente tem um mundo de condições ali, tá? Que a gente pode considerar condições multifatoriais, de Uhum. herança complexa, de herança, muitas vezes poligênica, que é aí que vem a tua pergunta, tá? Nesses casos, tá? Então câncer, Sim. 90% todo câncer é genético, Uhum. né? Então, todo câncer vai ser causado a partir de uma alteração genética, várias alterações genéticas, na verdade, que levam aquela célula a ter todo o potencial que uma célula cancerígena tem, de invadir, de se multiplicar e tudo, tá? Uhum. Todo câncer é genético, nem todo câncer é herdado. Uhum. 90% vai ser multifatorial. O que é uma condição multifatorial? É como se eu tivesse um copo. Cada um tem o seu copo para cada condição multifatorial. E a pessoa nasce com pequenas variações genéticas. Lembra das variações que eu falei que Uhum. era normal ter, tá? Pequenas variações genéticas que sozinhas elas não teriam impacto nenhum para encher esse copo, tá? Mas cada um vai ter sua composição de pequenas variações genéticas que vai herdar. E ao longo da vida vai acumulando questões ambientais. Então a gente sabe que existem fatores ambientais de risco para câncer, Sim. para demência também, tabagismo, etilismo, fumar, beber, ter uma alimentação desregrada, não praticar atividade física, né? Então, tudo isso aumenta teu risco de várias condições, de várias doenças ao longo da vida, Uhum. tá? E vai enchendo o teu copo. O O teu enchendo o copo de copinho. câncer, o teu copo de doença neurodegenerativa. Para cada condição dessa complexa, é como se a gente tivesse um copo. O copo encheu, manifestou o fenótipo, Uhum. tá? Então, 90% dos casos de câncer são assim, tá? Mas 10% mais ou menos podem ser herdados. A gente Uhum. pode ter uma síndrome de predisposição hereditária a câncer que a pessoa nasce, né, com uma variação genética, uma em um gene, que Sim. leva ela a ter um risco aumentado de câncer ao E longo da tem um vida. caso de uma família inteira, né, que ficou conhecido no Brasil, que o pai, se não me engano, teve acho que 6, 7 tipos de câncer e todas as suas filhas acabaram Eu indo a acho que foi de óbito. TP53, né, a Isso, síndrome de Li-Fraumeni. Essa exatamente. é uma das síndromes de predisposição hereditária ao câncer que a gente tem. Então, nas síndromes de predisposição hereditária ao câncer, o que chama a atenção é que são cânceres que costumam acontecer numa idade Uhum. precoce, mais cedo do que o usual. Pode acontecer mais de um tipo de câncer na mesma pessoa, não é normal a gente ver uma pessoa ter mais de um tipo de câncer ao longo da vida, né? Sim. E são cânceres que às vezes podem ter um padrão histológico um pouco diferente que sugira uma condição genética. Então, eles começam mais cedo, pode ter mais de um. E além da história familiar. Então, esse pai teve vários cânceres ao longo da vida e as filhas dele tiveram câncer também. Então, Uhum. quando eu falei de condição dominante afeta todas as gerações, muitas vezes nas síndromes de predisposição hereditária ao câncer, a gente vai ver isso, várias gerações afetadas, tá? Com história de câncer na família. E aí, nesses casos, é super importante a gente realizar teste genético quando a gente suspeita que haja uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, tá? Uhum. Porque eu posso ter intervenção para fazer.
desde um rastreamento diferente, que me permite reduzir morbimortalidade, tá? Até cirurgias de redução de risco. Vocês já lembram do caso da Angelina Jolie? Esse caso Sim. famosíssimo, né? Que ela descobriu uma síndrome de predisposição hereditária a câncer de mama e ovário, né? E optou por fazer cirurgias de redução de risco, né? A mastectomia, a oforectomia, né? Que retirou as mamas, retirou os ovários, para reduzir o risco dela de câncer ao longo da vida, né? E além disso, Eu tenho uma perguntinha. vai lá. Não, mas assim, só não é para cortar o raciocínio, mas é só para a gente ir anotando aqui os pormenores. Então, se uma pessoa que faz um exame genético e é identificada uma condição de predisposição genética ao desenvolvimento de um câncer que tem histórico familiar, isso é sinônimo de que a pessoa que tem essa predisposição, ela vai desenvolver, ou existem alguns elementos a mais aí que pode dizer assim, pode desenvolver ou não pode desenvolver. Depende muito da síndrome de predisposição hereditária ao câncer, mas em geral o risco é muito alto, Pronto. tá? Algumas pode chegar Notou aí, né, a diferença? 90% durante a vida, então assim, é um risco muito alto. Eu até tenho uma Tá. pergunta sobre exame também, mas continua teu raciocínio. É que além do teste, né, oferecer uma resposta para a pessoa que faz o teste, né, Uhum. e permitir que ela escolha fazer cirurgias de redução ou não, mudar o seu método de rastreamento de câncer, começar a fazer os exames mais cedo, colonoscopia Sim. mais cedo, enfim. Permite a testagem de familiares não afetados, que podem, sem nunca ter tido história de câncer, tomar essas medidas também. Descobrir que são portadores e tomar essas medidas de prevenção, tá? Então, afeta esse resultado, né? Implica em mudanças de rastreamento e medidas de saúde para toda a família. Era isso que eu ia perguntar, se só quem tem caso na família que não, tem que fazer um exame genético aqui pra descobrir ou não. Tipo, a pessoa acordar um dia sem história nenhuma de câncer na família e falar: quero fazer um teste genético para câncer. Sim. Isso não, tá? Então, como é que qual tipo de pessoa que pode fazer exames genéticos? Tá. Então a gente tá falando muito de câncer agora, né? Uhum. Mas existem vários tipos diferentes de teste genético. Hoje em dia, tá? As sociedades internacionais, enfim, de genética, a gente não recomenda testagem em indivíduos saudáveis, assim, sem critério nenhum, né? Como medida de saúde pública para todo mundo, isso não é recomendado, tá? Essa testagem genética ampla. Mas, no caso de câncer, se a pessoa tem uma história familiar forte, né, de câncer, com vários familiares afetados, a investigação idealmente deve começar com uma pessoa afetada, com uma pessoa com câncer. Mas se não tem ninguém ali com câncer vivo, disponível ali, querendo investigar, a pessoa mesmo pode comparecer, né, em consulta com o geneticista e ver se tem indicação de testar ou não, né? Porque depende muito do tipo de câncer, da idade que acometeu os Sim. familiares, né? Então, para alguns tipos de câncer, câncer de ovário, câncer de pâncreas, a gente pode ter uma indicação de testagem um pouco mais forte, tá? Para outros, se é um câncer de mama, numa idade mais avançada, em um familiar mais distante, eventualmente não teria uma necessidade de se testar, mas é importante comparecer em consulta com o geneticista para ver seu risco pessoal mesmo, tá? Então você não simplesmente acorda um dia e fala: vou fazer um teste genético, sem Vou ter. aqui descobrir se eu tenho alguma coisa que minha vida tá muito parada. Exatamente. E aí eu quero agitar ela um tá? pouquinho. Então, teste genético não é uma bola de cristal, assim, tão, né, fácil, assim, para resolver todas as suas dúvidas e questionamentos e Ainda ansiedades que você tem no um momento. detalhe importante, que as mutações adquiridas ao longo do tempo, eu posso fazer um teste genético hoje, por exemplo, fazer o meu genoma completo. Receber ele daqui a alguns dias e daqui a 10 anos eu posso ter adquirido uma mutação que não foi vista no meu genoma que eu fiz hoje. Aí a Isso gente pode tem acontecer. a gente tem conceitos diferentes de testes, ah, germinativos, de variantes são germinativas e variantes são somáticas, né? As Sim. variantes somáticas adquiridas ao longo da vida. Quando eu falo
de uma condição genética, de uma doença genética, né? Em geral, a gente está falando de mutações que são germinativas, que a pessoa Germinativas. nasce com elas. Essas Então adquiridas a vamos gente só vê. diferenciar aqui de novo mais esses dois conceitos, né? Porque de repente as pessoas que estão ouvindo a gente, elas podem chegar com essa dúvida assim, dizer, não, então eu tive, meu bisavô morreu de câncer, então eu quero fazer meu teste só para saber. E aí ele pode receber um teste, fazer uma avaliação de mutações somáticas e não ter nada ali patológico ou que simbolize algum risco. Mas se no meio da história ele perdeu alguma informação e tem uma mutação germinativa, aí essa mutação não muda. É mais ou menos isso? A germinativa, a pessoa nasce com ela e vai passando E- ao longo da vida. As somáticas, se surge uma mutação somática, vou falar na maioria dos casos, tá? Essa mutação não é herdada e fica ali naquele indivíduo. Então, eu falei, 90% dos casos de câncer são multifatoriais, né? Mas todo câncer é genético, é causado por uma mutação Uhum. somática que surge, tá? E que, junto com outras mutações que vão surgindo ali naquela célula, naquele grupamento de células, vão causar o câncer, tá? Essas mutações, você só identifica se você testar, fizer biópsia líquida, se você fizer Uhum. a biópsia daquele tumor, né? Você tem que analisar ali aquele tecido. Quando Uhum. você, nas amostras que a gente usa usualmente para teste genético, Sim. a gente está buscando mutações germinativas, variantes germinativas. Pronto. E vamos de curiosidade. Tu sabia Hum. que geralmente a gente desenvolve algumas mutações, mas você tem um sistema chamado sistema de reparo de DNA. Tá, Exatamente. vai, Você tem uma conta mais. mecânica sofisticadíssima dentro das suas células que quando o DNA sofre essas mutações no nosso dia a dia, elas são reparadas. E aí não acontece nada. Então tá ali Eric, rolando, eu nem Sabia disso? sei. Tu tá chegando num tema muito complicado. Eu não sei Tá, como é que. Mas foi só uma acontece. curiosidade. Eu Foi não só sei como uma o povo de curiosidade. casa tá, mas eu tô aqui assim, ó. Não, mas não é pra ficar ninguém nervoso. Galera, olha a ansiedade aqui, tá todo mundo hoje em dia, muita gente tem ansiedade, mais calma, tá? Ninguém precisa Respira. correr pra fazer exame, nem nada disso, respira, é uma Calma, conversa. é só porque eu aumentei um pouquinho a lupa. É que aí o a gente Rossi, foi ele lá, se o empolga. Eric, o Rossi é empolgado, conheço faz tempo. Mas Tá, mas vamos lá. tá, a gente tem essas variações que podem surgir, vão corrigindo. O nosso DNA não é o mesmo de quando a gente nasce até quando a gente chega no final da vida. Mas é normal, gente, é normal. Né? Aí a gente chega numa conversa que vai pra outro nível. Não. Mas bora voltar um pouco aqui, bora voltar. Tem o bora capítulo voltar. das demências, hein? Não vamos pular Não, elas. era isso, Vamos lá, pras isso. O neurodegenerativas. povo isso. tá envelhecendo, o povo tá querendo viver mais, e aí, consequentemente, vem as condições da senilidade. E a gente não pode deixar de falar das demências. E qual é o papel da nossa genética aí nessas doenças? Tá. Então, nas demências, tá? Tem vários tipos de demência. A gente fala, principalmente, quando a gente tá falando em avaliação genética de demência, é mais de Uhum. Alzheimer e demência frontotemporal, né? Olha o nome, frontotemporal. A genética tem uns nomes difíceis aí que vocês Essa não parte fazem aqui é ideia. culpa da neuro. É culpa da neuro. Pelo Olha que eu lá, entendi na frente. É, frontotemporal, tá? Pronto. Afeta mais essas regiões do cérebro, tá? Relacionada a comportamento, fala, desinibição, enfim. Mas são demências. Para a população geral, parece tudo igual. Pode parecer Sim. tudo igual, tá? No caso do Alzheimer, que é uma das causas de demência mais comuns, tá? Na maioria dos casos, vai ser daquele grupo do copo multifatorial, tá? 99% dos casos vai estar ali, tá? E 1% dos casos pode ser que tenha uma causa autossômica dominante, que a gente falou, que vai afetando várias gerações. E nesses casos, a gente vai ter uma história de Alzheimer de início bem precoce, abaixo dos 50, 60 anos na família, tá? Afetando várias gerações, tá? E aí, Uhum. nesses casos, a gente tem uma indicação mais forte de testar, tá? No caso da doença de Alzheimer também, tem a questão da APOE, né? Quando você tem
uma das isoformas de ApoE, aumenta o teu risco de ApoE. Alzheimer, É o quê? tá? ApoE é o quê? ApoE. É. Que negócio, que significa esse nome? É uma proteína que foi relacionada a um risco de aumentado de Alzheimer Uhum. quando a gente tem 2 cópiazinhas alteradas. Mas ela não é suficiente, tá? Sozinha, nem completamente necessária para Uhum. ter o desenvolvimento da doença. Sim. Entendeu? Então não é recomendada de forma ampla a testagem e pode assustar muito as pessoas. Ela aumenta o risco de Alzheimer ao longo da vida, mas não é suficiente nem necessária, tá? Uhum. Para acontecer. E pode assustar muito receber esse tipo de resultado. Hoje em dia tem uma aplicação importante na parte de farmacogenética, que talvez a gente comente um pouco. Sim. Com as novas drogas surgindo para Alzheimer, a testagem da ApoE ganhou ali um papel mais da farmacogenética. Mas, Uhum. enfim, é um dos marcadores, assim, da parte da genética mais famosos quando a gente fala de Alzheimer. Inclusive, há 2 anos, não lembro, vocês lembram é o Chris Hemsworth, né, que faz o Thor? Uhum. Eu Isso, sempre ele mesmo. confundo, eu sempre Com Chris confundo. Evans. Eu não sei. É Eles são o irmãos, Capitão América. tem os 2 Ah, tá. Hemsworth, É o né? Liam. É o Liam É o Hemsworth. Liam. Aham. Ai, Eu tá. tô boiando aqui, que eu não conheço. Tá, mas Eu é gosto o da Thor. Marvel. Eu gosto também, É mas o eu confundo o nome Chris. das É o pessoas Chris. um É o pouco, Chris. tá? Aqui rola de tudo, viu? Fui da genética à Marvel aí em 2 segundos. O Liam é o ex da Miley Cyrus. Pronto. É verdade, eu só Pra confundo quem um não pouco. sabe, aqui é uma cultura aqui, É, pop. cultura. Cultura pop. Podcast Malibu. Marvel agora, hein? Tá. Então, o Chris, ele teve uma história, 2 anos, que ele se aposentou, ele desistiu até de ser o Thor, depois de toda essa história, né? Ficamos tristes. Mas foi por conta de um teste genético, vocês acreditam? Tá? Ele fez um teste genético direto ao consumidor, a princípio, até onde eu sei, sem um aconselhamento genético Vamos já falar disso, hein? realizado. Eu já falei várias coisas, farmacogenética, teste direto ao consumidor, vários tópicos pra gente comentar depois, tá? Então, ele fez um teste, simplesmente foi nessa, viu? Fez um teste, tá? E deu esse risco de Alzheimer, ele ficou muito transtornado, assim, depois desse teste, né? Resolveu, inclusive, mudar algumas coisas da vida dele, incluindo trabalhar menos e aproveitar mais a vida por conta de um teste genético. Então, pra gente ver O a poder que influência, isso o pode poder trazer na que vida isso da pessoa. carrega, e que sem um aconselhamento, que sem um acompanhamento adequado, a pessoa pode tomar escolhas que talvez ela não Loucuras, tomaria né? se Loucuras. tivesse sido bem aconselhada, né? Então, é isso, um teste genético pode impactar muito a vida de uma pessoa, a gente tem que levar isso em consideração antes de sair testando todo mundo. Pronto. Pra quem não sabe, que era pra saber, tá bom? Era pra saber, que eu vou brigar aqui, quem não sabe. O Laboratório Cedro conta com um setor de genética, gente. Inclusive, nossa convidada é a assessora médica em genética do Laboratório Cedro. Então, assim, pra você que não sabe, está sabendo agora, Eu tá mesma. bom? A doutora vai falar A diva, aqui. hein? A A diva! diva. A diva vai contar pra gente como é que é. Como é que é o trabalho dentro do laboratório para uma médica geneticista? Eu vou incrementar um pouquinho mais essa pergunta. Vai, pode. A relação entre clínica e laboratório, né? Essa parte na genética, como que andam juntas, assim, o laboratório e a assistência médica. É super importante essa interação, né? Eu tenho que estar, ainda mais quando a gente fala de teste genético, é importante que o laboratório tenha uma postura bem aberta de discutir os Uhum. casos, de reavaliar muitas vezes o caso dependendo da informação clínica. Então, tanto para indicar para fazer uma análise genética, eu preciso de informações clínicas, né? E essa Uhum. informação clínica pode ser variável durante a evolução clínica do paciente, e isso é importante que possa ser rediscutido com Sim. o laboratório. Então, no Laboratório Cedro, né? Vou quebrar a 4ª parede agora. Que nem a Fleabag. A gente tá muito do cinema, das Tá, a séries, cultura né? pop que tá Amei, rolando. tá? Pronto. Então, no Laboratório Cedro, nós contamos com uma médica geneticista, que sou eu mesma, tá? Eu mesmo. Eu mesma, né? Assim como a equipe de bioinformatas, que a gente atua desde
a análise, né, até esse papel de fazer a assessoria científica depois da entrega do resultado, né, para aquele Sim. médico que solicitou. Então, a gente está ali à disposição para discutir o caso, para explicar os achados e discutir com o médico, eventualmente, a E, melhor conduta. e é muito importante, porque às vezes várias outras especialidades podem lançar mão de um pedido de um exame genético, um teste genético. Seja um painel simples, seja um exoma, um genoma, uma coisa mais complexa. E que às vezes vem um livro de informações Sim. que é difícil de interpretar. O que eu costumo sempre discutir, né, é que nós médicos, né, nós não temos cadeira, muitas vezes, de genética médica na formação. A Uhum. genética médica é uma especialidade muito nova, é a especialidade com menos especialistas no Brasil. Nós somos menos de 400 no Brasil. Então, muitas vezes, pela dificuldade de acesso a um médico geneticista, um médico não especialista pode lançar mão de solicitar esses exames, né? Uhum. E não é tão fácil de interpretar aquele resultado. Então, vai vir ali variante de significado incerto em heterozigose no gene FLNC. Meu Deus, o que Entendi isso significa? nada. Entendi nada. Pro médico também, tá? Que não é da área, pode não entender, tá? Então, é importante ter esse suporte. E nos casos que a interpretação ainda é mais Uhum. desafiadora, de que esse paciente seja realmente encaminhado para o médico geneticista para aconselhamento genético. No mundo ideal, esse paciente passaria pelo médico geneticista para aconselhamento genético pré-teste e pós-teste, Viu, tá? gente? Ela tá dando uma puxada de orelha, mas bem sendo bem gentil com vocês, tá? Pra quem não Né? entendeu. E isso é tão significativo que se você for... São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes. E quantos geneticistas nós temos hoje? 3, atuando 100% do tempo Três. aqui, 3. Por isso Então, que ela vem é de a vez em quando. diva. Pega mais de 1 milhão de pessoas e divide por 3 aí. Dá mais ou menos quanto para cada geneticista? Muitos. Muita bastante. gente. Galera muita de gente, exatas, mil. muita muitos. gente. Mais de 300 mil. E acaba que... Agora a gente vai entrar num tema que ela gosta demais. As doenças raras. Né? As doenças raras. Quando se fala em doença rara, é toda doença genética? Ou a gente pensa assim, alguma doença que seja rara, mas que não necessariamente é genética? Explica pra gente primeiro como é que é esse negócio aí das doenças raras. Então, as doenças raras tem muita relação com doença rara, doença genética. Geralmente é o geneticista falando de doença rara, né? Então, as doenças raras, por definição da OMS, assim, que o Brasil adota essa definição, né? Aquela que afeta menos de 65 indivíduos a cada 100 mil, ou menos de 1 a cada 2 mil, tá? São condições que 80% delas vão ter causa genética. Uhum. Existem 20% que não vão ser genéticas ali. Doenças infecciosas mais raras, Ectossomose, por exemplo, Lyme. para quem não está acostumado com o termo ectossomose, é a famosa barriga Barriga d'água, né? d'água. Isso, Hoje é tá? considerado uma doença rara pela estatística. E até, se você for considerar, dependendo da população, o calazar, leishmaniose, que é muito comum aqui no Maranhão, em outro lugar pode Em ser outro doença lugar, rara é também. raro. Essa é uma definição meio arbitrária, Hanseníase. estatística, né? Isso, tá? Algumas doenças autoinflamatórias, né? Uhum. Doença de Still, BSE, ali da reumatologia, o pessoal da reumatologia também atua muito com Uhum. doenças raras. E alguns cânceres mais raros também, a gente tem doença de Castleman, infestações de células de Langerhans, enfim. Várias Coisas... doenças que são raras, incomuns, que a pessoa, quando a gente fala o nome, a pessoa fica, o quê? O quê? É Morri. isso, tá? Doença rara. É isso aí. E aí que vai procurar no Google, quase não acha informação. E receber um diagnóstico de doença rara, às vezes, pode ser muito solitário, né? Uma jornada muito longa de investigação, né? E muitas vezes solitária quando você recebe uma resposta e não tem muita informação de onde procurar, não tem ninguém para tu compartilhar a experiência, né? Sim. Então, são os desafios de uma doença rara, né? E 80% delas são genéticas. E dentro da genética, a grande maioria das doenças que a gente acompanha são raras. Eu diria que mais de 90% das doenças que a gente acompanha são raras. As não raras aí seria síndrome de Down, né? Anemia falciforme, deficiência de 6PD, acho que não entra também nessa frequência para ser considerado uma doença rara, né? É porque a gente, quando fala de doença rara, no imaginário também das pessoas, parece que assim, é uma doença
2, 3, algumas, né? Mas se a Sabe gente quantas são? for pegar Galera, a quantidade, aí é muita existem muitas doença doenças que são raras. que vão ser Sabem raras. quantas doenças são Quantas são? estimadas? 6 a 8 mil doenças, tá? Então, quando a gente junta 6 a 8 mil doenças, que individualmente elas são raras, em conjunto, elas podem afetar cerca de 6 a 8% da população, Sim. né? Quase 10% da população, olha só. Então, isso não é algo a ser ignorado, né? É um grande desafio de saúde pública, enfim. Então, às vezes, os alunos, né? Os Uhum. médicos em geral acham, isso é raro, nunca vou ver na vida. Pelo Paciente menos lá, ó. uma você vai ver, tá? Paciente Não ao batendo na longo da porta. vida, todo mês E se deve você passar uma for doença pegar aí rara por essa ti. estatística e dizer assim, uma pessoa a cada 2.000 nascidos vivos. Se você pegar num jogo de futebol, num estádio ali, Alguém vai ter, alguém vai ter. tá? Então a gente conhece várias pessoas no nosso meio que têm, sim, uma doença rara, tá? A gente só não associa muito, né, com o termo de doença rara, mas elas são raras individualmente, mas Uhum. são muito frequentes quando a gente considera em conjunto. Tem muita coisa pra falar, gente. Eu tô Quais são? ansiosa. É porque ela tem no quadro, ela tem um momento consulta também. É? Não, mas Mas eu eu não acho. sei se vai hoje eu lá. não vou deixar o momento Aproveita. consulta dela, não. Não, hoje eu não vou ter um momento consulta, não. Ah, Deixa pros Deixa offs, pra porque depois. senão é muita coisa. É muita coisa, gente. É um não tema tem muito. É um tema É um muito. tema encantador, né? É. É muito bom. Eu tô empolgada. Parece aquelas. Quando a gente começa a falar de genética, aí logo vem no imaginário também, né? Aquele cenário assim, fictício, de filmes de ficção, de você vendo o DNA assim, em espiral numa parede, aquela coisa toda. É. E Sim. no laboratório, às vezes, é assim, viu? A gente olha umas coisas bem legal. Mais uma aqui, que o assunto é muito bom. Mas deixa eu lhe perguntar. Vamos lá. Vamos lá. O exame genético, ele pode mudar o tratamento do paciente? Opa! Bomba. É uma Tem bomba? Não sei se vários é uma tipos bomba. de exame. Bah! Tem vários. Depois que eu formei lá em Porto Alegre, voltei falando bah. Eu sou a marinheta que fala bah. Tá? Tem vários tipos de exame. Então, depende do que a gente tá falando, tá? De um modo geral, a minoria das doenças raras, né? Que é o que a maioria das doenças genéticas são raras. A minoria delas tem um tratamento específico. Então, no câncer, sim, vou mudar completamente ali a questão do rastreio, da indicação de cirurgias, dependendo do que for, tá? Nas síndromes de predisposição hereditária ao câncer, geralmente a gente não considera, assim, como doenças raras, a maioria delas não entra na estatística, tá? Mas quando a gente fala de doenças raras no geral, menos de 5% tem tratamento específico, tá? Costumam ser tratamentos de alto custo, né? E tempo é prognóstico. Tempo é quanto mais rápido o diagnóstico, menos o risco de sequela, menor a chance de um desfecho desfavorável de morte, enfim, tá? Então, quando a gente fala de investigação de doenças raras, a gente fala, e doenças genéticas, a gente fala que o paciente enfrenta uma odisseia até chegar no diagnóstico. Pode demorar 4, 5 anos, tá? O que é impensável para algumas dessas condições que pode se manifestar no período neonatal, por exemplo, e o bebê ir a óbito no primeiro mês de vida, tá? Uhum. Então, quando a gente fala também de doenças genéticas, doenças raras, a gente tem que pensar que são doenças muito heterogêneas, né? Muito diferentes entre si, que vão afetar vários sistemas diferentes, se manifestar em várias idades diferentes. Então, eu não posso colocar tudo nessa mesma caixinha de doenças raras, de doença genética e considerar tudo da mesma forma. Tem suas particularidades, dependendo da doença. E, Rossi, eu diria acho que tem que várias particularidades. eu acho Várias. que esse episódio, esse tema aqui também merece Parte 2. umas duas, Parte três, 3. 3 partes. É, né? Ah, doutora, eu acho que sim. Bora, eu topo. Tem Tá? algumas outras perguntas assim de finalmente, Rossi. Mas Olha, já? Olha, assim, o tempo voa aqui, O tempo pelo amor voa. de Deus, né? A gente nem falou de teste direto ao consumidor. Vamos fechar então Nem com esse vamos negócio. fechar com esse, Vamos vamos fechar com esse. fechar com Tá, esse. então vamos. O que acontece hoje que muita gente chega assim, eu vou aqui na Amazon, escolho o meu teste Patrocinado do Instagram. Faça o seu Patrocinado do teste Instagram. genético. Faça seu teste e genético você de... faz o teste em casa, recebe lá um negocinho, uma informação e vai seguir a vida.
qual é a importância e a responsabilidade do laboratório e das pessoas de maneira geral que procuram esses testes direto ao consumidor, que Tá. alguns acabam chamando até de recreativos, né? Sim, esses testes muitas vezes são chamados de recreativos porque eles não têm aplicabilidade clínica validada nenhuma no momento, Uhum. tá? Então, muita gente queria fazer um teste genético. Eu quero saber o meu risco de demência, quero saber meu risco de problema de coração, quero saber qual é a dieta que é melhor para mim, né? Ali na parte dos testes nutrigenéticos, enfim. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que esses testes ainda não têm uma aplicabilidade clínica clara, tá? Uhum. Não mudam conduta, não mudam indicação não modificam clinicamente nada. Podem trazer mais ansiedade e muitas vezes não são realmente. Muitas vezes, é o que eu falei pra vocês, é melhor você ver seu mapa astral, você jogar um tarô, porque o que ele avalia, tá? O que ele promete não é aquilo que ele entrega. Uhum. Tá? Muitas vezes não existe uma fiscalização com esses laboratórios para ver realmente se o que ele está avaliando é o que ele entrega. Muitas vezes pesquisa alguns polimorfismos, né? Polimorfismos são variações genéticas que a gente tem, né? Eu falei já que é normal ter variação, são variações extremamente frequentes na população que não são doenças. E aí eles Sim. procuram aqueles polimorfismos e dizem, isso pode causar predisposição a tarararará. E não, isso não existe, essa predisposição. Ou é um exame que foi validado para uma população europeia, Sim. americana, e a gente sabe que a nossa constituição genética aqui do Brasil é diferente, E e não tem recentemente como a gente. saiu, né, um estudo de uma grande pesquisadora geneticista do Brasil, mostrando que a população brasileira é, de fato, a mais miscigenada do mundo. Pois é. Então E imagina aí, você validar uma aplicação de um teste que, por exemplo, você fez essa validação lá no Japão sim. e trazer aqui para o Brasil. Não dá pra gente aplicar, são populações com composições genéticas diferentes, com também o meio, o módulo meio, genótipo, então com o padrões de estilo de vida diferentes, vida. estilos de vida diferentes, estilos de alimentação diferentes, né? Então não dá pra gente simplesmente transportar esses testes para cá, né? E achar que isso tem uma aplicabilidade quando na verdade não tem. E muitas vezes são vendidos como se tivessem, né? Então a Uhum. população tem que ter cuidado com isso, né? Outra questão é que nossa informação genética carrega muito poder, né? Então, Uhum. que realmente é importante conversar de que tipo de informação genética você quer saber, se aquele teste realmente tem o poder de te dar aquela resposta e se depois de conversar com o médico você realmente quer ter aquela resposta, Exato. né? Dependendo da doença, às vezes o paciente depois descobre que ele não quer. Se não tem Uhum. nenhuma intervenção para ser feita, ele não quer, tá? Então, assim, tem que ter cuidado com os testes direto ao consumidor, tem que levar em conta que a nossa genética tem poder, né? Muitas vezes, às vezes, planos de saúde a gente sabe que tem oferecido teste genético para bebês, Uhum. né? Que tipo de influência aquele resultado pode ter naquele bebê depois ter acesso àquele plano de saúde? Se vem o resultado de uma doença rara, que o tratamento pode ser R$2 milhões, aquele plano de saúde vai aceitar aquele bebê? Sim. Né? Então, existem questões bioéticas que vão além do que passa no imaginário da população quando você submete aquele teste genético. A sua informação genética está sendo cedida para aquele laboratório. O que o laboratório vai fazer com a tua informação genética, né? Ele vai vender para a indústria farmacêutica, ele vai A gente vender, pode fazer um episódio só né? sobre esses temas Da Hot éticos Topics. para debater. Exatamente. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar assim para você fazer tipo um script. Para quem quer de fato, ou eu tenho um histórico na família, ou eu quero saber se eu tenho risco de desenvolver demência. Qual é o caminho que essa pessoa pode seguir para ter segurança, passar por uma avaliação médica? Se ela achar que é conveniente fazer um teste genético, ela fazer e depois ser aconselhada em relação àquele resultado. Qual é o caminho? A resposta mais simples é: procura um geneticista.
tá? A diva. A diva. Hein? Não necessariamente precisa ser a diva, né? Não sei se a diva dá conta de toda a demanda que existe nessa população inteira. Mais de 1 milhão para 3, hein? Pois é, tá? Então é importante procurar um médico geneticista se você tem história familiar de alguma condição que você suspeita que possa ter recorrência, história familiar de morte súbita, por exemplo, de cardiomiopatia, ou de demência, enfim, câncer, tá? Que são condições que a gente, principalmente câncer, a parte da cardiogenética que tem crescido muito, tá? Sim. Que podem ter intervenções que mudam completamente a história de vida daquele indivíduo. É importante você conversar com o geneticista se existe alguma indicação de investigar, tá? Uhum. Sua história familiar, se você é saudável. E se você suspeita que você tem uma condição genética, ou alguma doença, enfim, não diagnosticada, consulta com um especialista. Se for neurológica, consulta com o neurologista, ou procura seu clínico geral para ver para onde que ele vai te Pessoas encaminhar esqueceram direitinho. do clínico geral, né? Exatamente, tá? Então Aí é acaba importante. rodando. É importante ter seu médico, um médico para chamar de seu, um médico de família e comunidade, ou um clínico geral para chamar de seu, para você passar para ele direcionar a tua Sim. investigação também. Muitas vezes passar pelo clínico, pelo médico de família e comunidade, pelo médico do seu postinho de saúde, enfim, tá? Importante para ele direcionar e ver quais cuidados de saúde você deve tomar e se suspeitar de uma condição genética, né? Ser encaminhado para o geneticista para a gente fazer a investigação. Pra gente finalizar com... Finaliza também com o pé direito ou só entra com o pé direito? Entra com o pé direito. com os Finaliza, dois. vai, né? Tudo junto. Eu vou dar um spoiler. Hum. Eu acho que a gente vai ter um episódio onde a gente vai falar de aconselhamento genético para as pessoas que eu ouço muito e com muita frequência. Eu vou casar, eu quero ter filhos e etc. E tem muita gente se preocupando com isso. Precisa. Ou com a Quero. fertilização in vitro. Precisa Quero. muito. É importante a gente ter um episódio para falar sobre essa parte de genética reprodutiva, né? Pronto. E acho que a parte Anota aí até que de vai ter. triagem dos bebês depois que A gente nascem, faz que 2 dá pra fazer blocos. também. Um Bora. de reprodução humana e outro só sobre triagem neonatal. Nos cobrem, tá? Nos comentários. Que Vai ter. esse daí vai ter. Se Pra tiver gente- mais temas também, tô aqui. Pra gente finalizar, doutora, onde é que, se tiver agenda, onde é que o pessoal de casa consegue lhe encontrar pra fazer uma consulta, pra entender um pouco mais desse assunto tão interessante? Eu atendo na Clínica Delphos, tá? Eu vou deixar. Tem o contato no link da minha bio no Instagram. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Genética Elis Lima. Ai, Pronto. maravilhosa! A diva. A diva! Coloquem nos comentários do Instagram dela, gente. Quebrar a quarta parede de novo. Quebrar a quarta. É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez 98 Records, a doutora, por uma conversa tão gostosa que não tava nem vendo o tempo tempo passar, não é passar. mesmo, Rossi? Ainda tinha tanta coisa que eu queria falar. A gente vai escrever pros Vamos. próximos E quem tiver episódios. sugestão, né, também. Quem tiver sugestão, claro, pode deixar aí nos comentários ou mandar lá no Instagram pra gente. E se precisar fazer algum teste genético sério, com responsabilidade, com avaliação criteriosa e ainda contar com uma assessoria médica especializada, você vai aonde? No Laboratório Cedro, que é uma das maiores referências, ou, por que não dizer, a maior referência no assunto no Maranhão e uma das maiores no Brasil. É isso aí. Então, pessoal, não esqueça de seguir e acompanhar as nossas redes sociais, @Laboratório Cedro. Lembrando também que nós temos episódios no Spotify, então se você não quiser, não puder ver nossas caras lindas, tá? Você pode estar nos ouvindo por aí. E até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau.